Olá, está começando mais uma Entretantos, a sua entrevista das quintas-feiras, a nossa prosa semanal, aqui na nossa TV Concórdia Santa Catarina. O look de hoje, como sempre, é da Vie, a Vie Concórdia, que fica ali na rua Helmut Arendt, no lado do Caetado Centro. Ali você encontra uma moda descontraída, uma moda executiva, masculina e feminina. Dê uma passadinha na Vie e veja o amor, o conforto e a solidariedade das pessoas que vão atendê-los. E hoje nós vamos entrevistar uma pessoa com mais de 2 décadas dedicada ao universo da beleza. A entrevistada de hoje é um nome que inspira respeito e confiança. Formada em estética, graduada em laser, especialista em micropigmentação e apaixonada pelo que faz. Construiu sua trajetória com base em ética, sensibilidade, com um olhar apurado para o detalhe que transforma. Com vocês, G. Graf Louison. Uma mulher que faz da estética uma forma de arte e acolhimento. E agora vamos para a nossa tradicional pergunta. G, quem é você hoje? Então, Lu, é um prazer enorme estar aqui, tá? E quem é a G? A G é uma menina do interior aqui da cidade de Concórdia, lá de Linha Marquesã, filha de agricultores, tá? E que passou a infância lá. Eu sou a terceira filha de 4 irmãos, mas eu sempre fui muito incentivada pelo meu pai a estudar. Que bom! O meu pai, na verdade, ele era o filho mais velho de 8 irmãos e ele não teve como estudar, ele precisava ficar para cuidar dos outros irmãos. Mas o sonho dele sempre foi estudar, sempre. Então, eu me lembro que desde pequena eu escutava ele falar, vocês não vão ficar aqui na roça, vocês vão para a cidade estudar. E, na verdade, eu não sabia o que eu ia realmente fazer, mas uma coisa eu sabia, que eu viria estudar para Concórdia, né? Então, a minha saída lá do interior foi aos 14 anos, vim para a cidade para estudar, me deparei com a necessidade de trabalhar em alguma coisa, então comecei a trabalhar de tata, de babá ali, até conseguir finalizar o 2º grau. E aí, só que no momento de ir para a faculdade veio o meu primeiro desafio, que era o quê? Como que eu iria pagar a minha faculdade? Meus pais não tinham condições de me sustentar com a faculdade também. Então, eu consegui arranjar um emprego e eu comecei a buscar alternativas para melhorar a minha renda. E aí foi o momento que a área da beleza entrou na minha vida, sabe? Comecei ali a fazer unha, cabelos, enfim. Só que eu estava sempre atenta àquilo que meu pai falava, vamos estudar, vamos estudar. Então, o meu objetivo era estudar. E nesse momento era um sonho que eu tinha de ser bancária. Então, eu pensei, eu preciso estudar para ser bancária. É algo que demanda de conhecimento, enfim, como qualquer outra área. E eu comecei a me dedicar, comecei a estudar e através da área da beleza eu consegui sempre ter renda. E a renda foi me possibilitando. Só que no decorrer do período eu consegui realmente entrar no banco, mas os meus olhos brilharam muito mais pela questão da estética. Busquei sim fazer a faculdade, busquei então estar fazendo faculdade de estética, me formei em estética. Juntamente também busquei fazer processos gerenciais, porque o meu foco era realmente investir nessa área, sabe? Fazendo só um recorte, você continuava estudando no banco e fazendo... Então, o meu ritmo era assim, eu estava estudando, eu trabalhava no banco e também eu já estava envolvida com a área da beleza. Mas, nessa época ainda não era micropigmentadora. Sim. Por volta de 2003, por aí, foi o momento que eu decidi que eu queria ter filhos também. Nessa época eu já era casada, tá? Sim. Que eu queria ter filhos, mas eu sempre fui muito determinada em algumas coisas que eu sonhava, que eu queria ter tempo para eles. Então eu falei, cara, eu preciso ter uma profissão que me proporciona ter autonomia. Aí foi pro empreendedorismo. E aí que eu percebi, poxa, eu já tô numa área que me proporciona isso, que é trabalhando com a beleza. Então naquele momento realmente eu resolvi investir e um procedimento a mais, que foi algo que na época eu tive a oportunidade de fazer em mim, que brilhou meus olhos, que foi a micropigmentação. E aí eu, decidi, eu falei, é agora que eu vou pro ramo de empreender.
quero ser dona do meu próprio negócio. Saiu do CLT? Saí da CLT, saí do banco, já tive o meu primeiro filho e logo já emendei, já tive o segundo filho. Hoje eles estão aí, um com 20 e um com 18. Olha. E foi o momento que realmente eu abri meu CNPJ, abri meu espaço e fui, eu digo assim, empreendendo cada vez mais e vendo as possibilidades que realmente o mercado entregava. Referência em micropigmentação, né? Você vê de tanto tempo, no ano 2000 praticamente nem existia. Exatamente. A gente chamava de maquiagem definitiva e eu tive a oportunidade assim de cuidar de muitas mulheres, porque na época não existia, né? Então isso para mim foi muito bom. E hoje também trazendo por toda essa pegada da micropigmentação, atento ao mercado, veio também a remoção. Então hoje, além de ser especialista na micro, também em remoção. Remoção de pigmentos. E é possível, Gê, essa remoção? É possível, sim, é possível. Hoje a tecnologia, com técnicas e com ativos inovadores, a gente consegue sim estar hoje, graças a Deus, removendo, né? Então, trabalho muito nessa área também, proporcionando aí novos recomeços para todas as minhas clientes e continuando cuidando, Lu, mesmo assim, daquelas clientes lá do passado. É muito legal isso, você olhar para a pessoa e a pessoa te chamar, Gê, você fez isso para mim, agora eu tô aqui, eu quero fazer de novo. Então, se manter no mercado e ainda com aquelas clientes fiéis de muitos anos também. Isso se chama ética e responsabilidade, né? Com certeza, porque elas muita responsabilidade. Em você. E é um trabalho, né, que ele é muito meticuloso, de grande responsabilidade. Você não vai entregar sua pele para um amador, digamos assim. Exatamente. E também uma curiosidade agora minha, da entrevistadora. E as tatuagens também, no mesmo processo para retirar? Então, é a mesma tecnologia que a gente utiliza. Claro que demanda de muito mais sessões, até porque depende muito como é que foi feito. Uma micropigmentação, Lu, ela é muito mais suave, ela é muito mais superficial. Mas a tatuagem, ela é muito mais profunda. Sim. E antigamente, quando as pessoas decidiam fazer uma tatuagem, elas pensavam assim, nossa, é algo que eu quero fazer e que eu nunca mais vou querer tirar daqui. Pra vida. Mais ou menos isso. Só que a gente vê que quantas coisas vão mudando e hoje eu vejo quantas pessoas que se arrependem de escolhas feitas no passado. E eu digo como é bom você estar nessa área e poder proporcionar essas retiradas. Vocês veem tatuagens feitas no rosto, né? Sim. Hoje a pessoa, ela fica limitada até ao emprego. Com certeza. De crescimento. Então eu digo assim, nossa, olha que bom você poder estar proporcionando essas mudanças, sabe? Significar escolhas que lá no passado fazia sentido. Sim, e que agora não faz mais. E tudo bem. E tudo né? bem, Cada é isso momento aí. é um momento. Uhum. E aonde você busca inspiração para o teu estilo de vida e de negócio? Então, a minha inspiração realmente hoje, trabalhando nessa área, é o quanto eu posso, através do meu trabalho, resolver problemas. Ou seja, trazer um novo significado para a vida das outras pessoas também. E eu digo que Deus me proporcionou isso através do trabalho que eu tenho. Então, através da minha família, hoje, meus filhos, meu marido, minha família que eu tenho, meu trabalho, eu vejo que isso me inspira muito. Mas em cada atendimento que eu faço, que eu vejo a diferença que a gente proporciona para essa cliente em relação a ressignificar escolhas, eu falo que isso é o que me inspira todos os dias, sabe? Em estar nessa área. Muito interessante. E você, o que tu entende? Tu já deu uma boa participação do empreender, mas o empreender na vida toda, também familiar. Então, eu falo que eu vim de uma família, eu falo que eu sou a primeira empreendedora da família. Eu digo que o empreender é você estar em movimento. É verdade. O empreender é você realmente fazer valer os dons que Deus nos deu. Entende? Aí. Eu falo que hoje de nada adianta tudo que tu sabe fazer. É importante o que você faz com aquilo que você sabe. Exato. E eu acho que o empreender é contribuir para a sociedade, fazer valer algo que você pode estar aí proporcionando e cuidando em relação às outras pessoas. Como eu te falei, é sempre estar à frente resolvendo algo, porque você sempre precisa, através do seu trabalho, resolver algo para outra pessoa. E eu acho que isso é o que faz todo sentido para a nossa vida, e o empreender, eu digo que faz com que o mundo se mova.
Imagina se as pessoas não se empreendessem, o que seria, né? Exatamente. Se as pessoas fizessem só o básico do básico. Hoje, as pessoas que têm coragem, as pessoas que são audaciosas em querer crescer, isso eu falo que é de Deus também. Deus quer isso, que a gente faça alguma coisa com aquilo que Ele nos deu também. Exatamente. E agora, nós vamos para uma pergunta também ainda na área mais intimista, mais de você. O que é ser feliz para ti? Então, o que é ser feliz para mim, eu falo que é acordar todo dia, grata por tudo que Deus tem feito na minha vida, por tudo que Ele tem me dado, saber que eu trabalho em algo que me realiza muito. De verdade, eu não me vejo fazendo nenhuma outra coisa. Eu falo aquele sonho de ser bancária, né? Eu falo, era tão bom acordar todo dia e ir lá, cuidar os atendimentos lá do banco, mas assim, a escolha que eu fiz em estar cuidando das pessoas através da beleza, elevando a autoestima, eu falo que isso para mim é felicidade. E ao mesmo tempo, voltar para casa. Sabe, eu digo que hoje a minha casa é um cantinho do céu, entende? Eu me sinto muito feliz, muito realizada com as pessoas da minha família, conviver com as pessoas que eu amo. Então, eu falo que isso é ser feliz, sabe? É você estar com uma paz no teu coração. Exato. E plena com tudo que você hoje conseguiu conquistar, sabe? Em relação ao profissional, em relação à família, em relação aos amigos. Eu acho que tudo isso nos mantém assim com uma paz interna e faz com que a gente se sinta muito feliz. E agora uma pergunta que geralmente os meus entrevistados dizem, essa aí é mais complicada. Qual o valor do dinheiro para você? Então, o valor do dinheiro. Eu falo que eu sou muito temente a Deus, porque lá quando eu voltei da roça, quando eu saí da roça, né, eu falo que senti muita falta do meu pai paternal, né? Então, eu passei muitas dificuldades e eu me entreguei muito em criar um relacionamento com Deus em relação ao meu Pai Celestial. E eu não sabia muito certo o que eu queria fazer, mas em todos os momentos que eu comecei a pedir para Ele, eu comecei a ter respostas. Então, o dinheiro, para mim, ele é um retorno muito bem grato em relação às habilidades que Deus nos proporciona. Então, eu digo assim, existe uma passagem da Bíblia, lá deve ser Mateus 25, se eu não me engano, que fala que Deus entrega talentos para nós. Com certeza. E o que Ele quer? Ele quer que a gente faça alguma coisa, entende? Sim. Então, o dinheiro na minha vida, ele veio para me servir, para nos servir. Exato. Através daquilo que Ele ajudou a desenvolver na nossa vida, que Deus proporcionou, a gente pode servir a outra pessoa através de alguma coisa. Por exemplo, você está me servindo também de certa forma, entende? Com o teu negócio, com o teu trabalho. Mas o dinheiro não pode nos dominar, isso, entende? Ele tem que estar no lugar onde você sabe que você precisa dele para tudo. Hoje o dinheiro é o que a gente tem necessidade de estudar, de comprar sua casa, de cuidar dos filhos. Qualidade de vida. Exatamente. Se tu tá doente, eu sei que quando você tem dinheiro na mão, é tudo mais rápido. Não, exatamente. Entende? Você depende menos, não que resolva tudo, mas ele resolve muita coisa. Ele facilita e te dá oportunidades de coisas melhores. Então, eu digo assim, o dinheiro na minha vida, ele veio para servir, para fazer com que a gente consiga, através daquilo que Deus nos deu, poder modificar a vida das outras pessoas. E eu digo que tudo vai se movendo, mas ele não pode ser o nosso domínio. Ele tem que estar aí para nos servir. E agora vai uma pergunta que encerra esse bloco, praticamente, que é o bloco mais intimista, e depois a gente segue um mais profissional. Qual a tua visão de Concórdia? A visão de Concórdia, para mim, eu falo que é morar no paraíso, de verdade. Eu viajo muito, eu vou para muitos eventos, muitos cursos e às vezes a gente compartilha com pessoas que estão em cidades muito maiores, centros maiores. E quando a gente compartilha, como a gente vive aqui, como é que é o nosso negócio aqui, como que é a nossa cidade, as pessoas falam, meu Deus, é assim. Eu falei, cara, é um cantinho do céu. Eu digo assim, não tem como você não prosperar, empreender aqui na nossa cidade. A gente tem, eu digo assim, um potencial muito grande, tá? Eu digo que não tem como você não querer estar nessa cidade. E sem falar que eu digo que é uma cidade calma, uma cidade que, graças a Deus, a violência praticamente não existe, enfim.
E sem falar que eu digo assim, quando as pessoas não conhecem Concórdia, que eu digo, Gê, aonde que você mora? Eu moro lá em Concórdia. As pessoas, Concórdia, onde é que fica? Eu falei, já ouviu falar da Sadia? Já ouviu falar? E as pessoas falam, pois é. De lá saíram os nossos empreendedores, são de lá que tiveram essa coragem de fazer essa marca, né, tão conhecida. Fontana, né? Fundador, exatamente. Grande empreendedor. Então eu digo assim, mundialmente, então eu falo assim que eu tenho muito orgulho. Quando a pessoa fala que não conhece Concórdia, que nunca ouviu falar, essa é uma referência para mim. Aí as pessoas falam, nossa, nem sabia. Eu falei, pois é, já tinha ouvido falar dessa marca. E eu digo assim, eles foram muito corajosos em empreender e realmente, imagina se eles não tivessem feito, né? Exatamente. Olha só o que eles construíram. E agora vamos para um pequeno intervalo comercial. Fique aí que a gente vai tomar só uma aguinha e já voltamos. Moda feminina e masculina. No centro de Concórdia, o endereço da moda. Então, Gê, agora nós vamos falar um pouco mais profissionalmente. O que te levou, você já fez um corte aí, um bom recorte, escolher definitivamente o caminho da estética? Quero que você faça um resumo dessa colocação. Então, primeiramente eu escolhi, né, o caminho da estética. Como eu falei lá no início, foi por questão financeira. Mas depois eu tive uma escolha. Eu percebi o quanto, sendo mulher também, o quanto hoje a estética está nas nossas vidas. Porque não é só uma questão de beleza. Isso. Eu falo assim que é beleza, praticidade e durabilidade. A área da beleza, ela proporciona para nós... vou falar um pouquinho mais no generalizar feminino, né? Mas hoje a gente faz muita coisa para o sexo masculino também. É praticidade. Eu me vejo como mãe, como dona de casa, como filha, como empreendedora, Então, assim, eu me vejo com múltiplas funções. Exatamente. O que acontece? A beleza, através dos procedimentos, essa área, ela traz procedimentos hoje para nós que a gente consegue levantar de manhã e se sentir pronta. Entende? Através dos procedimentos estéticos. Falando ali da micropigmentação, falando de preenchimentos e tudo que a gente tem que fazer para que a gente se sinta pronta para qualquer ocasião. Isso faz com que qualquer mulher, em qualquer profissão, ela se sinta confiante, ela se sinta encorajada a fazer o que ela precisa fazer. E eu vejo isso hoje, Lu, generalizando. Não estou falando de uma empresária, não estou falando de uma advogada, eu estou falando de todas as classes. Eu estou falando de uma diarista, eu estou falando daquela mulher lá do interior, que todas elas querem se sentir bonitas, elas querem se sentir prontas para qualquer ocasião. E hoje a área da beleza, ela proporciona isso através de todo esse avanço que foi acontecendo. Pensa, como se falou, 2 décadas trabalhando ali com a micro mudou muito. Hoje muitas pessoas ainda pensam que a micropigmentação ela é artificial e na verdade não mais. Hoje a gente entrega procedimentos muito, muito naturais, que elevam ou realçam a beleza que a pessoa já tem. E a autoestima, né? Exatamente. E a cliente, quando se sente, eu falo assim, a mulher se sentindo bonita, eu falo que tudo rende na vida dela, Exatamente. né? Ela se olha no espelho, parece assim que, poxa, vai dar tudo certo. Exatamente. Mais ou menos isso. Na tua visão, o que mudou no mercado e nas demandas das tuas clientes ou dos teus clientes desde o início da tua carreira? Então, o que mudou? Vamos falar em 2 coisas. Escolhas. Primeiro, eu percebi que as minhas pacientes, elas buscam por procedimentos cada vez mais naturais. Isso. E outra coisa que mudou, Lu, em relação ao nosso cliente é o conhecimento. Eu falo assim que antigamente, pessoal, não existia redes sociais, tá? Quando as pessoas ficam perguntando, ela fala antigamente. Mas eu já tô na casa dos 50, então, pessoal, antigamente mesmo. Naquela época não existia nada disso, né, Lu? Hoje, o que acontece?
o nosso cliente, o nosso paciente, ele tem acesso à informação. Exato. Quando ele vem para nós perguntando alguma coisa, é porque ele já pesquisou. Já foi no Dr. Google. Então, assim, ele já vem com uma ideia daquilo que ele quer fazer. Então, eu digo assim, isso faz com que nós, profissionais, a gente também precise estar atento a tudo que o mercado vai mudando, a tudo que vai evoluindo. E eu falo assim que, para mim, isso é constante. Eu percebi já há uns 8 anos atrás, 9, quando eu ia trabalhando as micropigmentações, a necessidade de não mais fazer retoque, e sim que eu precisava remover. Mas nós não tínhamos tanto acesso a tecnologias para remover. Isso. Então, a gente usava outras técnicas que eram que funcionavam. Sim. Hoje eu vejo assim que nesses 2 últimos anos, muita coisa mudou. Então, assim, veio o laser, né, que é uma das melhores tecnologias, mas ao mesmo tempo a gente percebe que o laser sozinho, ele não faz o que precisa ser feito, porque nós estamos trabalhando com pele, e pele requer cuidados, ela precisa ser regenerada, que isso não é o laser que vai fazer. Então, o que eu percebo resumindo? Conhecimento. A cliente está muito mais seletiva, ela não entrega o rosto para qualquer um, e ela busca pesquisar mais sobre aquilo que ela deseja fazer. E isso faz com que nós, profissionais, também tenhamos que estar mais à frente ainda do nosso cliente. Gê, e a micropigmentação é um trabalho de técnica e muito sensível. Como tu enxerga essa responsabilidade? Gente, eu falo trabalhando na micro, né, Lu? A micro é feita aonde? A micropigmentação? No rosto. Aí o que acontece? Você todo dia, é o que mais aparece hoje, se tu for ver no ser humano, o que a gente mais chama atenção? Rosto, cabelo, né? Então eu digo assim, nós temos uma responsabilidade muito grande quando a gente vai fazer um procedimento. Porque aquilo a pessoa vai se olhar no espelho. E eu vejo que hoje eu atendo muitas clientes que tiveram a infelicidade de estar fazendo um procedimento. Eu vejo que em alguns casos eu digo assim, nossa, não dá nem para dizer que foi um profissional que fez, sabe? Que coisa. E tá ali no rosto. E as pessoas compartilharem e dizer, nossa, eu evito me olhar no espelho. Vocês já imaginaram você fazer um procedimento e você não se olhar no espelho porque o resultado daquilo que você buscou fazer foi totalmente indesejado? Então, eu falo muito sobre isso. A responsabilidade nossa é muito grande. Às vezes, o cliente, ele nem se deu conta de que é um procedimento que não sai, né? Exato. Não é uma coisa assim, tu fez, não ficou legal, tudo bem. Não sai, Lu. Demanda de muito tempo, né? Mais tempo do que a aplicação. Nossa, muito, anos, isso requer anos. E responsabilidade. Exatamente, não é uma coisa que tu faz, mas não gostou, se não ficar bom, faz de novo, não. Demora muito. Quais as tendências mais fortes hoje no universo da beleza natural e personalizada? Então, hoje, a busca são por procedimentos naturais, tá? Hoje você percebe o quanto as pessoas estão buscando por naturalidade, estão querendo algo que só realce a beleza, mas que a pessoa não perceba que a pessoa tem alguma coisa. Você vê, até os próprios preenchimentos, eles estão sendo mais cautelosos. Exato. Muitas pessoas colocaram, estão removendo. Eu falo da minha área da micro, coisas muito marcadas, hoje a gente está removendo também. Então, eu digo que nós estamos vivendo a era da naturalidade. É verdade. Quanto mais natural, mais belo. A área da estética está sempre se reinventando, né? Como tu te mantens atualizada e fiel à tua essência ao mesmo tempo? Então, na verdade, eu digo assim, tem coisas que fazem parte daquilo que eu digo assim, eu não consigo vender algo para alguém que eu não compre, entende? Então, essa coisa de dizer que eu gosto da naturalidade é algo que me faz buscar investir cada vez mais. Por exemplo, agora nós estamos numa das tendências que são as sobrancelhas com regeneração. Então, ativos, você já deve ter ouvido falar como os exossomos, que são ativos que realmente fazem com que a gente tenha muito mais pelo. Isso tanto para as sobrancelhas como para o cabelo. Então, eu falo assim, o que me mantém primeiro, é o que eu busco, que sejam procedimentos que entregam naturalidade, e outro é ver o que o mercado realmente está à frente. Então, eu sempre tenho pessoas que eu me inspiro também profissionalmente, claro, e que me ajudam, e digamos, isso aqui agora é algo que a gente tem que investir. Então, assim, eu estou sempre estudando, sempre. Eu vejo que o que tu pensa que
que tu já sabe hoje, amanhã tu já não sabe. Eu acredito. Tem sempre alguma coisa a mais para você estar trazendo aí para o teu negócio, para tua empresa, para poder cuidar dos pacientes. Com certeza. E em tempos de filtros e padrões, o que é beleza real para você? Então, eu falo para vocês que eu já me atentei muito aos filtros, né? Hoje eu confesso para vocês que também abri mão, porque chegou um momento, Lu, que as pessoas aderiram ao filtro. Isso. Então, o filtro era tipo assim, Tava sempre geral. bonita. Eu falo sério, eu mesma busquei muito, às vezes, fazer tudo com filtro. Só que assim, a gente perde a identidade, porque aquela não é nós, né? Não somos nós. Ele traz algo que traz praticidade. Claro. Por exemplo, às vezes hoje a nossa área, a gente está sempre se comunicando. A gente tem que estar sempre falando sobre o nosso negócio, enfim. Então, às vezes, você, sei lá, você não se maquiou, Eu falo que para mim não tem problema, porque eu tenho todos os procedimentos de micro, então parece que está tudo certo. Mas mesmo assim, às vezes a pele, não quer saber, eu uso o filtro. Então, eu acho que realmente a tendência hoje, o que nós temos de natural está até mais bonito que os filtros. Então, usar o que a gente tem mesmo, realçar através de procedimentos que realmente entregam essa naturalidade para a gente realmente mostrar aquilo que a gente realmente é. Como estamos indo já para o final da nossa entrevista, eu ainda tenho 2 perguntinhas para você. Vamos lá. Me define o papel da estética na vida das pessoas em uma palavra. Para você, qual seria? Uma palavra: praticidade. Ótimo. Praticidade. Ótimo. E agora, para nós encerrarmos, antes do final, deixa um conselho para quem está começando e deseja construir uma trajetória sólida e representativa como a tua. Então, o que eu falo? Quem está começando, primeiramente, é gostar daquilo que faz, sabe? Você que está aí querendo iniciar nessa área, você precisa gostar de servir, de estar envolvido com as pessoas. Segundo, buscar mentores que possam te guiar profissionalmente, que já criaram uma trajetória, para que você não precise, às vezes, cometer erros, né? É como se os mentores, eles facilitam a nossa vida, de quem está começando, de uma forma muito mais rápida. Quem diria se eu tivesse tido toda essa oportunidade? Eu falo que eu demorei muito mais tempo para mim chegar onde eu cheguei hoje, mas eu sempre falo assim que existe o plantio e existe a colheita. Exato. E no tempo de Deus, Ele que exatamente, tem o tempo. você precisa se conectar, você precisa dar os primeiros passos, mas eu digo assim, a área da beleza é uma área muito promissora, é uma área que vem crescendo cada vez mais e existe um leque de oportunidades muito grande. Então, hoje, eu sou educadora da área da beleza, eu inspiro muito, ensino muitas alunas a iniciarem nessa área, porque existe por onde começar. Então, é uma área que realmente tem tudo para você conseguir construir uma carreira de sucesso, desde que você realmente se dedique e fique estudando e vá evoluindo cada vez mais. A beleza tem muitas formas e uma das mais bonitas é quando você nasce no cuidado, na escuta, do respeito por quem somos. E hoje, Gê, nos mostrou que a estética é mais do que aparência. É a confiança, é renascimento, é o brilho que vem de dentro. Obrigada, Gê, por dividir conosco, né, toda essa sua trajetória, sensibilidade, que aqui na Entretantos, pois afinal, cuidar do outro também é um ato de amar. Tchau, tchau. Tchauzinho.